Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de contratos. Estamos falando sobre a fase de contrato preliminar, tá? Ou seja, estamos falando aí a respeito dos compromissos, tá bom? Nesta aula, eu já vou iniciar aqui com vocês o compartilhamento de tela. Nessa aula, nós vamos aprofundar o estudo do compromisso bilateral de contrato, ok? Então, estamos estudando aí a fase de contrato preliminar e agora nós vamos estudar o compromisso bilateral de contrato. Bom, no compromisso bilateral de contrato, ambas as partes assinam o instrumento, ambas as partes assinam o compromisso e ambas assumem a obrigação de realizar o contrato definitivo, ok? Ao contrário do compromisso unilateral que nós estudamos no vídeo anterior, onde somente uma das partes é que assume a obrigação, assume o dever de celebrar o contrato definitivo. A outra parte terá apenas a opção de fazer o contrato definitivo. Aqui, no compromisso bilateral, ambas as partes se comprometem a celebrar o contrato definitivo, ok? Daí, compromisso bilateral, né? Porque ambas as partes vão assumir essa obrigação de realizar o contrato definitivo. A respeito do compromisso bilateral, nós temos que conhecer o artigo 463 do Código, especificamente o que ele fala a respeito da cláusula de arrependimento. Então vamos fazer a leitura do dispositivo. Olha só. O 463 diz: concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, ou seja, do contrato definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. Tá bom? Então, aqui nós estamos falando do compromisso bilateral, onde ambas as partes assumem o dever, assumem o compromisso de celebrar o contrato definitivo. Só que atenção para esse trecho. Desde que dele, ou seja, desde que no compromisso, não conste cláusula de arrependimento. Então, perceba, o compromisso bilateral, o que esse dispositivo quer dizer, é que o compromisso bilateral só vai poder gerar os seus efeitos regulares se ele não contiver a cláusula de arrependimento. Então, para que o compromisso bilateral gere os seus efeitos regulares, não pode conter cláusula de arrependimento. Nós vamos falar mais sobre essa cláusula de arrependimento, tá? Não se preocupe, mas por enquanto eu só quero que essa informação fique clara para você, tá bom? Para o compromisso bilateral gerar os seus efeitos regulares, não pode ter cláusula de arrependimento, tá? Muito bem. Tanto o compromisso unilateral, que nós estudamos no vídeo anterior, como o compromisso bilateral, que nós estamos estudando agora, eles podem versar sobre bens móveis ou imóveis, tá? Qualquer um dos dois. Então, seja o compromisso unilateral, seja bilateral, eles podem versar, podem tratar sobre bens móveis ou imóveis, tá? Só que o grande ponto dessa questão, o grande ponto aqui desse tema, é o compromisso bilateral, que versar sobre compra e venda de imóveis. Imóveis.
É aqui que mora o coração da matéria. O compromisso bilateral que versa sobre compra e venda de bens e imóveis. É aqui que eu vou me ater. É aqui que nós vamos aprofundar o estudo. Então, nós já sabemos o que é o compromisso bilateral, já sabemos o que é o compromisso bilateral, então agora nós vamos aprofundar o compromisso bilateral que trata sobre compra e venda de bens imóveis, tá? Pois bem, o compromisso bilateral de compra e venda de imóveis, né? A promessa de compra e venda de imóveis, ele gera alguns efeitos, tá? Então, enquanto contrato preliminar, ele gera alguns efeitos. Só que os efeitos do compromisso bilateral de compra e venda de imóvel, esses efeitos variam de acordo com o registro do compromisso na matrícula do imóvel. Aqui é que é o ponto. Então, para eu saber quais efeitos o compromisso bilateral de compra e venda de imóveis gera, eu primeiro preciso verificar se esse compromisso foi levado a registro na matrícula do imóvel. Se foi levado a registro, eu tenho um tipo de efeito. Se não foi levado a registro, eu tenho outro tipo de efeito. E é isso que nós vamos ver agora. Começando, então, com o compromisso não registrado na matrícula do imóvel, ok? Então, comecemos com o compromisso não registrado na matrícula do imóvel, tá? O registro do compromisso de compra e venda, o registro na matrícula do imóvel, não é obrigatório. Não é obrigatório. Isso precisa ficar claro desde já. Esse registro do compromisso na matrícula do imóvel não é obrigatório. Esse registro, ele é uma opção das partes, uma faculdade das partes. As partes podem levar o compromisso a registro ou não. E caso não levem a registro, não tem problema. O compromisso vai gerar efeitos, que nós vamos estudar agora quais são. Mas perceba, o registro não é obrigatório, tá? De modo que o compromisso de compra e venda vai existir e vai ser válido mesmo sem o registro. Então, o registro, ele não é requisito de validade para o compromisso. Não é requisito de validade. Mesmo sem registro, o compromisso vai existir e ser válido. O ponto é que se não houver o registro, o contrato preliminar, ou seja, o compromisso bilateral, só vai gerar efeitos interpartes. Interpartes. Entre as partes que celebraram o compromisso. Então, perceba, não houve registro na matrícula. Não tem problema. O compromisso vai produzir os seus efeitos. Ele é válido. Ele vai produzir efeitos. Só que esses efeitos serão interpartes. Apenas entre as partes que celebraram o compromisso. Ok? Lembrando que, no compromisso bilateral, ambas as partes se obrigam a celebrar o contrato definitivo, desde que não haja cláusula de arrependimento, como eu já disse. Então, aqui não houve registro. Não houve registro. Mas não tem problema. As partes continuam obrigadas a celebrar o contrato definitivo de compra e venda. Não tem problema. Tá? Desde que não haja a cláusula de arrependimento. Bom, então, o compromisso não registrado produz uma obrigação de fazer. Uma obrigação de fazer.
O compromisso não registrado gera uma obrigação de fazer. As partes continuam tendo a obrigação de celebrar o contrato definitivo. O registro é só uma faculdade, é uma opção dos contratantes. Não é requisito de validade do compromisso. Cuidado para não errar isso. O registro não é requisito de validade do compromisso. Tá? Muito cuidado com isso. Bom, mas professor, eu estou aqui com o meu código aberto e eu me deparo com o artigo 463, parágrafo único, que diz: o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Pô, professor, olha aqui, ó, deverá ser levado ao registro competente. Pô, você está me explicando coisa errada? Você acabou de falar que o registro é opcional, é uma faculdade, e agora a lei expressamente está dizendo que o compromisso tem que ser levado a registro? Como é que funciona? Pois é, esse parágrafo único aqui, ele é problemático por causa desse deverá. Porque a palavra deverá, de fato, nos passa a ideia de uma obrigação, de uma obrigatoriedade. Como se todo compromisso tivesse que ser levado ao registro. E isso não é verdade. Em que pese a redação do texto da lei. Isso não é verdade. Perceba, de tão polêmico que é esse parágrafo, foi editado um enunciado, que é o enunciado 30 da primeira jornada de direito civil, que diz: a disposição do parágrafo único do artigo 463 do novo Código Civil, que não é mais tão novo assim, né? Deve ser interpretada como fator de eficácia perante terceiros. É isso que o parágrafo único quer dizer. Trocando em miúdos, o registro do compromisso não é obrigatório, não é requisito de validade, e sim um fator de eficácia perante terceiros. Não havendo registro, o compromisso produz efeitos apenas entre as partes. Só, efeitos interpartes. Mas se eu levar o compromisso ao registro, aí ele passará a produzir efeitos perante terceiros. Uma eficácia erga omnes. Tá? Aí é que está o ponto. O registro vai definir se os efeitos do compromisso serão interpartes ou erga omnes. Se não tiver registro, efeitos interpartes. Se tiver registro, efeitos erga omnes. Tá? De modo que, onde está escrito deve, você tem que interpretar como pode. Então, só voltar aqui. Onde no parágrafo único está escrito deverá, você tem que ler poderá. Desculpe a letra, mas... Então, onde está escrito deverá, você tem que ler poderá. O contrato preliminar poderá ser levado ao registro competente, caso as partes assim desejem, para conferir a ele uma eficácia perante terceiros, uma eficácia erga omnes. Ok? Pois muito bem. Bom, superado esse ponto em relação aos efeitos, né, interpartes ou erga omnes, te faço a pergunta: e se o promitente vendedor, ou seja, se aquela parte que prometeu vender o bem, se recusar a celebrar o contrato definitivo? O que o promitente comprador, aquele que prometeu comprar o bem, o que ele pode fazer? Quais são as suas opções diante de eventual recusa do promitente vendedor em celebrar o contrato definitivo? O que ele pode fazer? Ele tem opções? Resposta: tem. Então imagine que eu sou um promitente comprador e eu quero comprar um imóvel. Eu quero comprar um apartamento que eu gostei, né?
fiz o compromisso de compra e venda, não foi levado a registro, tá? E aí, chegou na hora, o promitente vendedor, que diz que ia me vender o imóvel, chega aí, não quer celebrar o contrato definitivo. Eu, enquanto promitente comprador, o que eu posso fazer? A lei me dá opções? A resposta é sim. A resposta é sim. Claro, porque o compromisso gera efeitos entre as partes. Ambas as partes estão obrigadas a celebrar o contrato definitivo. Então, o que eu posso fazer? Friso novamente. Desde que não haja cláusula de arrependimento, no compromisso, tá? O promitente comprador tem 3 opções. Primeira, é a chamada execução específica do contrato. Primeira opção, execução específica do contrato. Ou seja, a parte que quer celebrar o contrato definitivo tem que notificar a outra parte e exigir dela a celebração do contrato definitivo dentro de um prazo razoável. Dentro de um prazo razoável. Então, eu que quero comprar aquele imóvel, tá? O promitente vendedor não quer celebrar o contrato definitivo. Eu falo, não, mas tá aqui, ó, o compromisso que a gente assinou. Você tem a obrigação de me vender agora. Tem a obrigação de celebrar o contrato definitivo. Então, o que eu faço? Notifico o promitente vendedor, e dou para ele um prazo para celebrar o contrato definitivo. Nós falamos, a lei fala em prazo razoável, né? E, de novo, nós estamos diante de um conceito aberto. O que é prazo razoável? A lei não fala. A lei não fala. Né? Então, o que é prazo razoável? Isso varia. Mas, na prática, o que a gente observa nesses casos é que, geralmente, de 10 a 15 dias costuma ser suficiente. Tá? Então, quando nós lemos aqui prazo razoável, na prática, geralmente, 10 ou 15 dias costumam ser suficientes. Então, nessa primeira opção, eu, que quero comprar o imóvel, notifico o promitente vendedor e falo, ó, eu vou te dar, vamos supor, 15 dias para celebrar o contrato definitivo. Notifiquei, exigindo a celebração do contrato definitivo e dei lá o prazo de 15 dias. Ok? Pois bem, segunda opção. O juiz supre a vontade da parte inadimplente. Por quê? Porque pode ser que eu notifique a outra parte, dê o prazo, e a outra parte deixa passar o prazo que eu dei e não faz nada. Bom, se esse for o caso, eu vou ter que recorrer ao Poder Judiciário, pedindo para o juiz suprir a vontade da parte inadimplente, da parte que descumpriu o contrato preliminar. E o artigo 464 fala: esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Então vamos entender. Se a parte inadimplente, se a parte que descumpriu o contrato preliminar, deixa o prazo transcorrer em branco, deixa o prazo passar e não faz nada, a outra parte, ou seja, o notificante, né, pode ir até o Poder Judiciário, pode ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário, pedindo que o juiz supra a vontade da parte que está em falta. E com isso, o juiz vai ter o poder de transformar o contrato preliminar em definitivo.
Então, eu entro com a ação e falo, juiz, ó, tá aqui o compromisso, tá aqui o contrato preliminar, notifiquei a outra parte, dei 15 dias, ela deixou o prazo transcorrer, não fez nada, não celebrou o contrato definitivo, então agora eu quero que você, juiz, supra a vontade da outra parte, quero que você substitua a vontade da outra parte e transforme esse contrato preliminar em definitivo. Essa é a minha segunda opção. É isso que o artigo 464 do Código está querendo dizer. E isso pode ser feito, conforme destaca o professor Anderson Steiber, isso pode ser feito, inclusive, através de medida liminar. Medida liminar. Eu entro com a ação, falo, ó, tá aqui o compromisso, notifiquei, dei prazo e a outra parte ficou inerte. Então, em sede de liminar, eu quero pedir que você, juiz, supra a vontade da parte inadimplente e transforme o contrato preliminar em definitivo. Ok? Muito bom. Se eu estiver diante de um contrato que versa sobre transferência de propriedade, o juiz, na mesma decisão, já pode determinar que o bem seja transferido. Ok? Então, se o contrato versar sobre transferência de propriedade, como uma compra e venda, por exemplo, o juiz, na mesma decisão, já determina que o bem seja transferido. Se eu estiver diante de um bem móvel, uma compra e venda de um bem móvel, o juiz pode determinar o quê? A busca e a apreensão do bem. Então, se o bem for móvel, o juiz dá a decisão determinando a busca e a apreensão do bem. Se o bem for imóvel, o juiz dá uma ordem para se proceder ao registro. Então, haverá uma ordem judicial ao registro. Aqui é bom você lembrar de um detalhe lá do direito das coisas. Como é que se transfere a propriedade de um bem aqui no Brasil? Como que ocorre a transferência de propriedade de bens aqui no Brasil? Depende. Se o bem for móvel, a propriedade é transferida com a tradição. O que é tradição, professor? Com a entrega do bem. Então, na transferência de propriedade de bem móvel, essa transferência ocorre com a tradição do bem, com a entrega. Comprei um carro, bem móvel. A propriedade se transfere com a tradição. Né? Uma obra de arte, enfim, uma roupa, seja lá o que for. Então, bem móvel, tradição. E se o bem for imóvel? Registro. Registro. A transferência de propriedade de bem imóvel se dá através do registro. Ok? No órgão competente. Percebeu? Então, isso é um detalhe lá do direito das coisas que eu estou trazendo só para complementar um pouquinho a aula. Então, entrei com a ação, falei, juiz, notifiquei a outra parte, dei prazo, ela não cumpriu. Tá? Notifiquei, dei prazo, ela não cumpriu. Então, eu estou pedindo para você suprir a vontade da parte inadimplente e transformar o contrato preliminar em definitivo. Tá? E aí, conforme for, já na mesma decisão, o juiz manda transferir o bem. Manda transferir o bem. Se o bem for móvel, pode determinar a busca e apreensão desse bem. Se o bem for imóvel, o juiz dá uma ordem para se proceder ao registro. Tá bom? Agora, o próprio artigo 464, ele faz uma ressalva que diz respeito à natureza da obrigação. Então, se você voltar aqui, ó, essa parte final. Salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Então, o que essa parte final ela está dizendo?
Imagine um contrato envolvendo obrigação personalíssima. Obrigação personalíssima. Obrigação personalíssima. Só aquela parte, só aquele devedor que pode cumprir com aquela obrigação. O contrato envolve obrigação personalíssima. Só aquela parte contratante que pode cumprir com a obrigação. Ninguém mais. Então é o exemplo de um cantor famoso que é contratado para fazer um show. Tem que ser aquele cantor famoso para fazer o show. Outro não serve. Contrato um artista para pintar um quadro para mim. Obrigação personalíssima. Não pode outra pessoa pintar o quadro. Quero que ele pinte. Percebeu? Então, nos casos envolvendo obrigação personalíssima, fica complicado, fica um pouco mais complicado, porque só aquela parte é que pode cumprir com a obrigação, ninguém mais. E aí, nesses casos, o que você pode fazer? Pedir para o juiz a cominação de astrentes. Astrentes. Para quê? Para obrigar o devedor a realizar a prestação. Né? Astrentes, multa. Multa. Você pede para o juiz cominar uma multa, fixar uma multa, para obrigar o devedor a realizar a prestação. Tá bom? Se a obrigação ela for personalíssima, porque aí não tem jeito, né? Só ele pode cumprir, só aquele devedor pode cumprir. Então aí, para você forçá-lo a cumprir, você pode pedir para o juiz a cominação de astrentes, a cominação de multa. Tá bom? Sobre esse ponto, eu quero destacar com você a súmula 239 do STJ, que diz: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Perfeito. O que o STJ ele fez nessa súmula? Está dizendo o seguinte, ó, o direito de adjudicação compulsória independe do registro do compromisso. Independe. O que é adjudicação compulsória? Adjudicar é você tomar algo para si. Então, vou adjudicar aquele bem. Eu vou tomá-lo para mim. Compulsória, porque é obrigatória, né? Então, adjudicação compulsória, eu vou adjudicar, vou pegar aquele bem para mim. Então, essa adjudicação compulsória, ela independe do registro. Claro, porque como eu falei várias vezes, o registro do compromisso é faculdade das partes, é opção das partes. Então, o STJ entende que mesmo que a promessa de compra e venda não tenha sido levada a registro, isso não impede o promitente comprador de exigir que, uma vez quitado o preço, o vendedor outorgue a escritura pública de compra e venda do bem, nos termos do contrato preliminar. Claro, porque o registro não interfere. Não interfere. Se o promitente comprador pagou o preço, né, uma vez quitado o preço, ele tem o direito de exigir que o vendedor outorgue, passe para ele a escritura pública de compra e venda do bem, como ficou pactuado no contrato preliminar. Ah, mas o contrato preliminar não foi levado a registro. Não importa, não interfere. Ok? Cuidado com essa súmula 239. Ela é importantíssima. Guarde ela para sempre, viu? Ela é muito importante. Tá? E para fechar, existe ainda uma terceira opção, né? A terceira opção, que seria a resolução do contrato. Então, eu queria comprar o bem, tá? Eu queria comprar o bem, mas eu fiquei tão aborrecido, eu fiquei tão chateado com tudo que aconteceu, que eu vou preferir resolver o contrato. Eu quero a extinção do contrato. Extinção do contrato. Diz o artigo 465 do Código que a falta de celebração do contrato definitivo implica descumprimento do contrato preliminar. Claro. Então, se no contrato preliminar as partes combinaram, se comprometeram a celebrar o contrato definitivo,
a não celebração do contrato definitivo implica descumprimento do contrato preliminar. E aí, como terceira opção, eu posso pedir a resolução do contrato, a extinção do contrato. Não quero mais, não quero mais. Então, como nós vimos, nas duas primeiras opções, o direito do contratante prejudicado, ele é preservado, tá? Porque nas duas primeiras opções que nós vimos, o prejudicado tem o direito de exigir o cumprimento do contrato preliminar. Então, na primeira opção, ele notifica a parte contrária e dá prazo para a parte celebrar o contrato definitivo. Se ela não fizer, segunda opção, ele recorre ao judiciário para o juiz suprir a vontade da parte inadimplente. Agora, tem essa terceira opção, né? Resolução do contrato, extinção do contrato. Não quero mais. Não quero mais. Esse imóvel já me trouxe muita dor de cabeça, eu não quero mais ele, não vou me sentir bem lá dentro. Então eu quero a extinção do contrato pela sua resolução. Alternativa dada pelo artigo 465 do Código. Também é possível, ok? E o professor Anderson Schreiber ainda arremata dizendo que caso a parte opte pela resolução do contrato preliminar, tá? Seja também na hipótese dele optar por perseguir o seu cumprimento específico, o contratante tem direito à reparação de perdas e danos. Então, seja na hipótese de eu optar pela resolução do contrato, seja na hipótese de eu perseguir o cumprimento específico do contrato, né? Não, eu quero o contrato. Seja em qualquer uma dessas hipóteses, o contratante, aquele que foi prejudicado, tem direito de ser reparado por eventuais perdas e danos que ele tenha sofrido em decorrência do inadimplemento da outra parte. Então, não importa se eu optei pela extinção do contrato, não quero mais, ou se eu insisti no cumprimento. Não, eu quero o imóvel, vou insistir. Em qualquer um dos casos, eu tenho o direito de ser reparado por eventuais perdas e danos que o inadimplemento da parte contrária possa ter me gerado. Ok? Isso é muito importante também aí ficar muito claro, tá? Então, seja na hipótese de optar pela resolução do contrato preliminar, seja na hipótese de optar por perseguir o cumprimento do contrato preliminar, o contratante tem direito de reparação por eventuais perdas e danos que o inadimplemento da parte contrária tenha causado. Tá bom? Pessoal, como o vídeo já ficou muito longo e o assunto é realmente um pouquinho mais cabeludo, eu vou deixar para falar do compromisso registrado na matrícula no próximo vídeo. Então não perca o próximo vídeo, porque ele vai ser uma continuação deste, tá? Extremamente importante, vai ser um link muito importante, porque lá no próximo vídeo nós vamos estudar o efeito produzido quando o compromisso é registrado na matrícula do imóvel. A gente vai ver que a coisa muda de figura, tá bom? Mas eu vou interrompendo o compartilhamento por aqui e já deixo o convite para você assistir o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até lá!